Glória a Deus. Quero falar com você hoje sobre esse tema. Em tempos difíceis, Deus não deixa de ser quem Ele é. Deus, Ele não muda. Eu quero começar dizendo para você o seguinte, que às vezes tempos difíceis vão chegar na nossa vida. Jesus não mentiu para nós, né? Ele disse que no mundo nós teríamos muitos momentos difíceis. Nós passaríamos por aflições, mas também deixou uma bela palavra em seguida dizendo: tem bom ânimo, tenham paz no coração. Por quê? Porque eu venci o mundo. Então, se vocês estiverem comigo, vocês vão vencer o mundo, vocês vão vencer a dificuldade, vão vencer as tribulações e tudo que vocês enfrentarem. Então, isso sempre vai acontecer por vontade permissiva de Deus. É isso mesmo que você está entendendo. É Deus quem permite os momentos difíceis na nossa vida. Aliás, é através desses momentos que Deus ele vai forjar o nosso caráter. É através desse momento que Ele vai nos fazer crescer, gerar em nós musculatura espiritual e emocional. Fazer de nós pessoas fortes, habilidosas emocionalmente. Danilo, por que Deus permite tempos difíceis na nossa vida? Já que está escrito também na palavra que Deus ele não tem prazer no sofrimento do seu povo. Irmãos, talvez Deus permita para algumas coisas. Por exemplo, para chamar nossa atenção. Deus, talvez Ele permita momentos difíceis na nossa vida, não só para chamar nossa atenção, mas para redirecionar o nosso foco. De repente a gente está com o foco no lugar errado e Deus permite um momento difícil para a gente mudar o nosso foco, para que a gente venha reconhecer também o nosso lugar e até nos colocar no nosso devido lugar. Então veja bem, e também para ver talvez se nós vamos praticar aquilo que Ele tem nos ensinado através da palavra toda semana. É isso, porque Deus Ele nos ensina através da sua santa palavra, enquanto nós estamos na presença dEle na igreja, buscando ali, e é por isso que eu sempre falo para vocês, e coloque isso como uma regra para você, que é um verdadeiro cristão, você, pelo menos você que quer crescer, mudar de vida, ser um cristão melhor a cada dia. Irmão, estou falando algo que funcionou para mim. Anote, leve esse costume para você. Nós temos aí 47 pessoas aqui conectadas. Amanhã no culto, eu já falei o tema aqui de amanhã, 7 passos para a vitória. Você não vai decorar 7 passos, você tem que anotar. E realmente, se você praticar, a tua vida vai mudar. Entendeu? Então, pegue esse costume. Anote aquilo que Deus vai falar com você. E é por isso talvez que Deus permita momentos difíceis na nossa vida. Para ver se a gente está anotando. Para ver se a gente está anotando e se vamos colocar em prática aquilo que a gente tem aprendido durante toda a semana nos cultos. E vamos lá, vamos falar a verdade? Nós temos recebido palavras abençoadíssimas da nossa igreja. Irmãos, olha, nós não somos melhor do que ninguém. Mas você que faz parte da nossa igreja, você sabe. Se você já ouviu pelo menos 4 ou 5 palavras no nosso ministério, você sabe que a gente prega a verdade, não fica enchendo linguiça em cima do altar não, tá? Então, se você já ouviu 4 ou 5 palavras pelo menos da nossa igreja, é o suficiente para você mudar de vida, é o suficiente para começar a dar uma virada na sua vida. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque às vezes nós perdemos o nosso foco, nós colocamos a nossa motivação e o nosso olhar em várias coisas, nós colocamos o olhar em lugares, em coisas, em pessoas. Nós perdemos o nosso foco, nós colocamos o nosso olhar, muitas vezes, em circunstância, em acontecimentos do passado, como eu ministrei essa semana agora, que passou. A gente fica focado, preso no passado, coisa que a gente não consegue mudar, e com isso a gente perde o foco do nosso presente. E a verdade é que Deus, Ele não divide o lugar dele com ninguém. Eu vou repetir isso. Deus, Ele não divide o lugar dele com ninguém. E muitos de nós, igreja, às vezes nós temos valorizado tudo isso que eu citei agora, coisas, lugares, pessoas, circunstâncias, acontecimentos do passado, e com isso tudo nós temos esquecido de Deus. E Deus te trouxe hoje aqui diante dessa live, por quê? Porque Ele quer redirecionar você, Ele quer redirecionar os seus pensamentos e talvez até o seu olhar, para que você tire o olhar de algo que está te fazendo mal e que você volte o seu olhar para Ele, que é o único que pode resolver qualquer problema, né? Então Ele está te dizendo para você hoje, através da minha vida aqui nessa live, tire os seus olhos do problema. Olha só, Deus está falando de forma clara aqui, ó. Tire os seus olhos do problema, tire os seus olhos da situação que você se encontra. Pare de pensar nisso. Mude o seu foco.
A palavra não diz, eu é que sei os pensamentos que tenho ao seu respeito, e são pensamentos de paz, de bem, não de mal. E eu quero te dar o fim que você está desejando. Então esse é o problema, às vezes a gente pensa demais. E Deus fala, os meus pensamentos não são seus pensamentos, os meus caminhos não são seus caminhos. A minha forma de agir não é a sua forma de pensar. Ele está dizendo para você, tira o olho, tira o olho disso, muda o foco. Olhe para mim, o Senhor está dizendo. Porque enquanto, meu Deus, enquanto os seus olhos estiverem em mim, enquanto o seu olhar estiver em mim, você não vai afundar. Por quê? Porque eu sou o centro da sua sustentação. Lembra daquela passagem que Pedro ele sai andando sobre as águas e ele estava, e a Bíblia diz que ele andou, eu não sei quantos passos ele deu, mas que ele andou, está lá escrito. E Pedro andou sobre as águas, mas sobreveio um vento forte. E ele olha para o vento, e quando ele olha para o vento, automaticamente, se ele olhou para o vento, ele tirou os olhos de Jesus. Pega isso aqui, ó, Deus falando com alguém. E quando ele tira o olho de Jesus, ele foca no vento, e o vento aqui é a situação, é a circunstância, os problemas. Quando ele olha para o vento, a Bíblia diz que imediatamente ele começa a afundar. O problema, o mar, começa a submergir, a tragar ele. E é exatamente assim que acontece. Se você tirar os olhos de Jesus, você vai afundar. Quando você olha para o vento, você dá força para ele. Se você ficar alimentando e ficar focado nisso aí, alimentando essa circunstância, essa situação, você vai dar força para o seu problema. Olhe para Jesus. Ele está falando, enquanto os seus olhos estiverem em mim, você não afunda. Sabe por quê? Porque eu, o Senhor, sou o seu centro da sustentação. Aleluia. Não tire seus olhos de mim, senão você vai afundar. Mas ele está falando para você hoje, se você olhar para mim, você não vai afundar, aleluia. O seu casamento não vai acabar, apesar de talvez o inimigo estar bombardeando a tua mente, dizendo para você o tempo todo na sua mente, através de setas malignas, coloca um fim nisso logo. Chega, já deu o que tinha que dar, mas Deus trouxe você aqui hoje para dizer para você, diante dessa live, aquilo que eu uni, nem você nem ninguém vai separar. O seu casamento está protegido. O que falta é você tirar o olho do problema e olhar para mim. Ei, escuta o que Deus está falando aqui hoje. Corrige a tua visão. Olhe para Jesus. Aleluia. Olhe para o centro da sua sustentação. Ei, olha, não é só o seu casamento não. O Senhor está falando aqui, ó. Os seus filhos estão protegidos. Se os seus olhos estiverem em mim, os seus filhos serão protegidos. A crise não vai te vencer. Por quê? Porque eu, Senhor, sou quem te garanto. Eu, Senhor, te garanto, mesmo no meio do vento forte, mesmo no meio da tempestade. Por quê? Porque eu sou o Senhor do vento, eu sou o Deus da tempestade. Aleluia. Basta uma palavra minha e tudo se acalma. Tudo se acalma. Sabe, irmãos? Deus, ele, aleluia, ele não, eu estou sendo claro com vocês aí, coloca aí. Vocês estão entendendo? Fala amém, pastor, estou entendendo. Vamos interagir aí. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Eu espero que você já esteja com papel e caneta também. Glória a Deus, olha lá, o pessoal está entendendo, né? Coloca aí, vamos interagir. Amém. Então olha só, Deus ele não troca de posição com nada e com ninguém. Deus ele não aceita de forma alguma ser colocado em segundo lugar. Ou ele é o primeiro na sua vida, ou ele nunca será nada na sua vida. Essa é a verdade. Ele só entra na tua vida mesmo se você falar, Senhor, o Senhor vai ser o primeiro. Então Deus não troca de posição com nada e com ninguém. Deus não se deixa ser colocado em segundo plano, em segundo lugar. Deus não aceita concorrência, se é que você me entende. E é por isso que às vezes o próprio Deus, ele permite a gente passar por situações difíceis, por problemas na nossa vida. Porque para que de alguma forma ele redirecione o seu olhar para ele, ou chame a sua atenção para ele. Porque nos momentos difíceis, talvez você já reparou isso, né? Você já deve ter percebido isso, que nos momentos difíceis a primeira pessoa que a gente recorre é Deus. Quando a coisa sai do nosso controle, a primeira coisa que a gente vai fazer é redirecionar o nosso olhar para Jesus. Senhor, me ajuda. Então pronto, tá aí. É exatamente por isso. Olha, se você está passando por momentos muito difíceis na sua vida, um atrás do outro, é sinal que você está perdendo o foco fácil de Jesus. Você está tirando o olhar de Jesus muito fácil. E ele permite toda hora situações difíceis na sua vida para você redirecionar o seu olhar para ele.
Olha aí um termômetro para ver se você está focado em Jesus, que é o centro da sua sustentação ou não. Pastor, é vento atrás de vento. Ah, é? É desvio do olhar atrás de desvio. É perda de foco atrás de perda de foco. Atrás de perda de foco é desse jeito. Então eu entendo que Deus está falando. Eu não quero mandar situações difíceis toda hora para você, mas eu preciso mandar para redirecionar o seu olhar para mim, porque quando está tudo bem, você esquece que eu sou o seu Deus. Você nem sequer fala comigo. Aí eu preciso permitir um vento para ver se o mar te engole, para você lembrar de mim e falar: Senhor, me salva. Eu então estendo as minhas mãos, como eu fiz com Pedro, levanto você de novo, entro no barco com você, faço a travessia com você em segurança. Mas é só assim para você lembrar de mim. Precisa que o mar te engole, comece a te engolir, a te tragar, a te submergir. Aleluia, glória a Deus. Então vamos lá, deixa eu correr aqui, ó. Por que às vezes acontecem essas coisas então? As coisas começam a acontecer, as coisas começam a dar muito certo e algumas pessoas elas se empolgam, na verdade. Quando começa a dar tudo certo, as pessoas vão se empolgando. E algumas pessoas acabam esquecendo que o responsável de tudo dar certo, de tudo fluir bem no casamento, o responsável de tudo fluir bem na empresa, na área financeira, nos negócios, né? Elas esquecem que o responsável de tudo isso é Deus. Quando começa a dar muito certo as coisas, a pessoa fala: não, eu sou o cara, eu que sou bom, minha empresa anda assim porque eu manjo no negócio, né? Então as pessoas elas acabam achando que é a força do próprio braço delas, ou as suas próprias habilidades, vamos dizer assim. Então Deus permite situações difíceis chegar para quê? Para despertar essas pessoas para a realidade, para que elas voltem a olhar para Ele e passem a entender que Ele, aleluia, que Deus é o centro da sustentação delas. Não é a habilidade delas, não é a força do braço delas. Aleluia. Então, se for preciso, irmãos, Deus para tudo. Se for preciso Deus parar tudo, Deus para tudo. Deus está falando diretamente com alguém aqui agora. Se for preciso parar tudo, eu vou parar tudo, hein? Se for preciso eu secar a fonte, eu vou secar a fonte, hein? Entendo o que Deus está falando aqui. Deus corrige aquele que Ele ama. Ele está falando, se for preciso parar tudo, mesmo que já aconteceu muita coisa até agora, se for preciso parar tudo, eu paro tudo. Se for preciso secar a fonte, eu seco a fonte. Deus faz, irmão, Deus está falando, eu faço o que for preciso, até que você entenda que o seu abençoador, que o seu sustentador sou eu, não é a força do teu braço, não. E a Bíblia mostra isso claramente através da vida do profeta Isaías, que é o que eu vou falar com você aqui rapidinho, e você já vai entender a mensagem de Deus. Acontece que, olha só, Isaías começa a ver e sentir coisas que ele precisava ver e sentir, na verdade. Só que foi através de momentos difíceis que ele viu isso. Tempos difíceis existem e sempre vão existir, para quê? Para mim e para você. Não só para mim e para você, vai acontecer para todo mundo. Tempos difíceis acontecem para todo mundo. Todo mundo vai passar por um momento difícil. Mas a pergunta que eu faço para você é: o que diferencia as pessoas nos momentos difíceis? O que faz a diferença de mim para você ou de você para mim em tempos difíceis? O que será que faz a diferença? Tempos difíceis, eles vão servir para duas coisas. Ou para equipar você, para você ficar habilidoso naquilo, para você crescer naquela área, ou para te destruir. Então hoje você vai ter que decidir o que você vai querer fazer. Tudo vai depender da forma como nós enxergamos e respondemos aos momentos difíceis, como nós vamos reagir aos momentos difíceis. É aí que está o segredo. Ou você vai se equipar com os momentos difíceis, vai se tornar mais forte ainda naquela área, ou você vai pôr tudo a perder e vai destruir tudo. Ponto final. É isso. Momento difícil serve para duas coisas. Ou ele te equipa, ou ele te destrói. Por exemplo, vamos lá. Por isso, então, quando você estiver num momento difícil, evite você abrir essa sua boca cheia de dente para ficar falando: ai, estou na luta, irmão. Está num momento difícil? Vai falar com quem resolve. Para de chegar nas pessoas e ficar falando: nossa, estou na luta, irmão. Estou na prova, estou no estreito. Estou no vale, estou no deserto. Dá onde você quiser. Para de falar com quem não resolve. Vai falar com Deus, vai pôr tua cara no chão, vai orar. Sabe? Não diga esse tipo de coisa, não. É isso que o diabo quer ouvir da sua vida, da sua boca. Porque o que vai diferenciar você e dar vitória para você diante de um tempo difícil é a resposta como você dá
para o tempo difícil. É como a sua reação, como você vai reagir àquele momento. É a resposta que você dá para ele. E não as perguntas como você faz do tipo, ai, por que está acontecendo comigo, Senhor? Não é isso que Deus quer ouvir de você. Ai, mas por que esse vento se levantou? Por quê? Você não acha que você está querendo entender demais as coisas? Deus não deve satisfação para você, não. E aí toda hora você fica, nossa, mas por que, Senhor? Ai, mas por que esse vento se levantou, Senhor? Por que está acontecendo isso? Por que eu estou passando por esse vale? Porque eu quero. Por quê? Porque esse deserto se levantou, Senhor? Não fique fazendo pergunta, não, apenas reage. Tem gente que vive de pergunta, fica questionando, quer entender tudo, quer saber o porquê, mas não faz nada. Nada, olha, quase não faz nada. A pessoa não reage. Ela fica parada. Se for para perguntar, não pergunte para Deus por quê. Pergunta para Ele o para quê. Para que está acontecendo isso? Para ver se você muda o seu olhar, para ver se você tira o foco da coisa errada e olha para o centro da sua sustentação. Para quê? Para quê? Já que é para perguntar, não pergunta por quê. Pergunta para quê? Para ver se você cresce, para ver se você muda. Sabe, talvez isso que você está passando, talvez esteja acontecendo para redirecionar você, o teu olhar, para treinar você, para te capacitar você ainda mais para coisa muito maior que está vindo ali na frente. E Deus permite a situação difícil agora, porque é tão grande que Ele vai fazer na tua vida ali na frente, que se Ele não forjar você agora e treinar você para você ficar forte aqui, lá na frente você se arrebenta. Você não pede coisa tão grande para Deus, muito grande, Ele quer te dar muito mais até do que isso. Mas se você não estiver preparado, chega lá na frente e você quebra a tua cara. Primeira dificuldade, você se racha, cai em depressão, síndrome do pânico, se fecha, se isola. Então Deus está forjando teu caráter, Ele tá gerando em você musculatura espiritual, emocional. Então não reclama, para de ficar perguntando por quê, muda a tua pergunta para quê? Para ver se você acorda, para ver se você desperta desse sono da morte. Ou eu fico fazendo pergunta e sofrendo, ou eu vou reagir diante do problema. E se eu fosse você, não ficava fazendo pergunta também não, sabe por quê? Ó, palavra não fala mais do que atitude não. Entendeu? Para de ficar perguntando para Deus, por quê? Por que aconteceu isso? Por que ele não muda? Por que ela não muda? Por que meu patrão é assim? Para! As palavras nunca falam mais alto do que as atitudes não. Ou eu vou reagir diante do problema, ou eu vou para cima dele até vencer, ou eu não preciso. Agora, ficar questionando Deus aqui não dá. E hoje nós vamos aprender aqui, ó, rapidinho, em 5 minutos eu te falo, já estou encaminhando até para o final aqui, ó. Eu vou ler o texto com vocês. Vamos aprender aqui rapidamente com o profeta Isaías, como reagir ao problema em tempos difíceis. O que nós precisamos vencer em tempos difíceis? A primeira lição que o texto bíblico nos dá aqui, ó, é que nós precisamos ver o que Isaías viu. Em momentos difíceis você precisa selecionar aquilo que você vai enxergar. Eu quero ler o texto com você, que é um texto bem conhecido. Isaías 6:1 diz assim, ó, rapidinho. No ano da morte, já estou finalizando, é só isso aqui, eu já vou finalizar. Ó. No ano da morte do rei Uzias, ele fala, eu vi o Senhor. Ó, diante de uma situação complicada, difícil, eu olhei para o problema? Não, eu olhei para quem? Eu vi o Senhor. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Aleluia. E as abas de suas vestes, as orlas dos seus vestidos enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava, dizendo, e clamavam um para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. E então disse, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Que palavra abençoada. Aleluia. Olha para cá que eu estou finalizando. 3 minutinhos. Olha aqui para mim. Você pode perceber que todos nós, em momentos difíceis, automaticamente nós vamos fazer o quê? Uma seleção. Seleção daquilo que nós estamos enxergando. Seleção daquilo que nós estamos enxergando. E eu amo o Salmo 121, quando o salmista, ele diz assim,
Eleva os meus olhos para o monte. Quer dizer que ele já não estava no monte. O monte, você sabe que é o lugar mais alto da montanha, né? A montanha ela se divide em duas partes. O monte, onde nada te alcança, e o vale, a parte de baixo, que é um lugar difícil de estar, perigoso, né? Então, se ele eleva os meus olhos para o monte, ele estava no vale, não estava no monte. Então, olha só, e ele fala, eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? E ele mesmo responde, o meu socorro vem de lá, vem de cima, vem do Senhor, que fez os céus e fez a terra. Ou seja, o salmista aqui está entregando uma grande lição para mim e para você. Ele está dizendo o seguinte, nos momentos difíceis, é bom você elevar os seus olhos para cima. É bom, nos momentos difíceis, é bom você elevar os seus olhos para cima. Sabe por quê? Porque a vida vai te mostrar buraco demais. Porque se no momento difícil você procurar a solução, olhando para as coisas de baixo, você vai quebrar a sua cara. A vida vai tentar fazer você enxergar somente os vales. Somente os momentos difíceis. Mesmo porque a vida é aqui embaixo. A vida é aqui na terra, a vida é terrena. Mas o nosso socorro, o nosso cuidado não vem daqui dessa terra. Mas vem lá de cima, vem do céu. Fica a glória a Deus. Onde você estiver, toma posse disso. O teu socorro vem do alto, meu irmão. Então você precisa olhar para o alto. Você precisa enxergar. Você precisa ter certeza de onde vem o seu socorro. Você tem certeza de onde vem o seu socorro? Ou você está achando que vem do gerente do seu banco? Você está achando que o seu socorro vem do seu amigo, do dinheiro que você tem no banco, do teu patrão, do teu gerente? A Bíblia diz que o meu e o seu socorro vem do Senhor, e o poderoso, que fez o céu, a terra e tudo que nela há. Então sabe por que nós precisamos entender? Nós precisamos, na verdade, entender quem é Deus. E para que, olha só, e para que servem as adversidades que é o próprio Deus que permite na nossa vida. É claro que o texto fala aqui de uma visão sobrenatural que Isaías teve. Agora pega essa revelação e eu termino aqui. O texto fala de uma visão sobrenatural. O texto fala que ele viu anjos e a glória de Deus. Ele viu anjos e ele viu a glória de Deus. Mas eu quero que você entenda aqui que essa visão sobrenatural que Isaías teve, se você entender isso aqui, você entendeu a mensagem inteira. Entenda isso aqui. A visão que ele teve, essa visão sobrenatural que Isaías teve, ela pode ser aplicada de uma forma natural e nos trazer uma visão muito preciosa. Olha isso aqui. O que foi que Isaías viu, Danilo? Isaías viu a posição de Deus. Isaías viu a posição de Deus. Ele viu a soberania de Deus. Se quiser anotar, anota isso aí. Era como se Deus estivesse dizendo para Isaías o seguinte: o rei Uzias morreu. Olha só, um rei terreno morreu, mas eu ainda continuo sentado no meu alto e sublime trono. Diante de um momento difícil, diante de uma perda, diante de um momento de luto, diante de uma crise, diante de qualquer coisa, eu não deixo de ser o Deus Todo-Poderoso. Eu continuo sentado no meu alto e sublime trono. Olha Deus falando com alguém aí. Não importa o que você esteja passando. Se eu sou o teu Deus e você, aleluia, e você é o meu servo, a minha serva, saiba que mesmo em momentos difíceis, eu não deixo de ser Deus, eu não mudo. Eu continuo sendo o mesmo ontem, hoje, eternamente serei. Aleluia. Sabe, as coisas podem estar difíceis para você. Pode estar difícil para você aí, Isaías. Você pode estar passando por provas, você pode estar passando por lutas, por momentos difíceis, de desespero, de perda, de crise. Mas nada disso me tira da minha posição, Isaías. Olha o que Deus está falando. Eu continuo sentado sobre o trono. Eu continuo tendo domínio e controle sobre tudo e sobre todas as coisas. Nada pode escapar do controle das minhas mãos. Isso aí que Deus está falando com você. Não, mas ele já falou que não tem mais jeito. O médico falou, o advogado falou. Tudo está sob o controle das minhas mãos. Eu sou advogado fiel. Eu sou o juiz Todo-Poderoso. Eu sou o médico dos médicos. Eu sou o bom pastor. Meu Deus do céu. Olha só. O advogado não resolveu, o advogado fiel resolve. Ah, mas o juiz falou. Ele é o nosso juiz, a Bíblia diz. É ele que dá a palavra final. Ah, mas os médicos já confirmaram. Ele é o médico dos médicos, é o poderoso para mudar qualquer diagnóstico. Ah, mas o pastor já orou, não aconteceu. Ele é o bom pastor, ele dá uma ordem lá em cima.
tudo muda aqui embaixo. Eita, glória a Deus. Deus está mudando realidade, Deus está mudando situação nessa noite, nessa simples live que você entrou. Deus está mudando o teu cativeiro. Amanhã, quinta-feira, você terá um testemunho para dar. Você vai ver, Deus vai entrar com providência. Algo está sendo desatado sobre a sua vida agora, nesse exato momento. Diante de um momento difícil que você estava vivendo, o Senhor está falando: eu ainda continuo sentado no meu lugar. Eu não mudei. Apenas redireciona o seu olhar. Tira o olhar do problema, volta o seu olhar para mim, que ainda hoje eu mudo a sua realidade. Oh, aleluia. Glória a Deus. Deixa eu tomar uma aguinha aqui para finalizar. Já finalizei, na verdade. Aleluia. Meu Deus. Então, vamos lá. Danilo, então em tempos difíceis eu preciso saber o quê? Você precisa saber que Deus continua sendo Deus, só isso. Mais nada. Nada complicado. É só você entender que você muda muito. Você muda, no momento difícil você muda completamente. Mas Deus não muda. Deus não deixa de ser quem Ele é. Em tempos difíceis você precisa continuar dando sequência, reconhecendo a posição de Deus. Ele está acima de todas as coisas. Ele está acima de tudo e de todos. Ele está acima das adversidades, Ele está acima dos problemas, aleluia. Ele está acima da enfermidade, Ele está acima das crises, das perdas. Deus está acima de tudo e de todos. E a última palavra, quem determina é Ele. Escute isso, receba essa palavra sobre a sua vida. Não é porque nós estamos no meio de uma guerra, sendo atacado, isso não quer dizer que o nosso general morreu. Aleluia! O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Lembra dessa música, desse louvor? O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Meu Deus do céu, pelo amor de Deus. Nenhum inimigo nos resistirá. O guarda de Israel não dorme. Quem te guarda não dorme, irmão. Olha só que poderoso isso. O nosso general continua vivo. O nosso general é Cristo. Você faz parte do exército de Cristo. E quem te garante? A Bíblia diz que é o Senhor dos exércitos. Olha só. Oh, aleluia. Você foi. Olha isso aqui que Deus está me dando agora. Você foi alistado por Jesus. Você foi escolhido. Você foi levantado e alistado como um soldado de Cristo. Meu Deus. E a Bíblia diz que quem te garante, olha só, o general dessa batalha, você é um soldado, o general vai na frente, que é Cristo, e agora quem garante essa batalha? É o Senhor dos exércitos, que está acima da batalha, o Senhor dos exércitos, o próprio Deus. Você tem um Senhor dos exércitos, garantindo que o final vai dar tudo certo. Você tem um general que é Cristo vivo, ressurreto, indo na frente, e você faz parte do exército de Cristo como soldado. E aí? Qual que vai ser a sua reação diante do momento difícil então? Ele não perde uma batalha sequer, sabe por quê? Porque ele está acima de qualquer situação. Ah, meu irmão, não pode, olha aqui. Nada pode abalar o Deus que você serve. Nada pode pegar Deus de surpresa. Você sabia disso? Você consegue crer nisso? Que nada pega Deus de surpresa? Porque Deus já conhece ontem, já conhece o ontem, o hoje, o amanhã, a semana que vem, o mês que vem. Essa conta que vai vencer, você está desesperado, nem sabe se vai dar certo para honrar. O Senhor já conhece. Ele já sabe de tudo. Apenas olhe para Ele, que é o centro da sua sustentação, e Ele vai te sustentar. Danilo, mas eu não consigo entender e nem aceitar algumas coisas que estão acontecendo, sabe? Isso é problema seu. E se é problema seu, você tem que resolver sozinho. Você não consegue aceitar, trabalhe se você, o problema é seu. Deus está falando aqui, ó, eu não te devo satisfação, eu não tenho que te dar explicação. Quem que você pensa que você é? Olha o que Deus está falando para mim e para você. Eu não devo satisfação para você. Se você não entende o que está acontecendo, se você não aceita, o problema é teu. O problema é seu, vê o que você vai fazer. Quer bater a cara na parede, quer se isolar? Faz o que você quiser. Eu sou Deus Todo-Poderoso. Eu não devo um pingo de explicação para você. Eu só posso te dizer que eu estou no controle de tudo. E se você confiar em mim, no final vai dar tudo certo. Aleluia, meu Deus. Aleluia. Que algumas coisas que estejam talvez acontecendo aí na sua vida, sirva de lição e de estímulo para que você busque mais, ainda mais,
a presença de Deus. Pastor, eu tenho buscado. Busque mais, ainda mais. Porque a Bíblia diz, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Irmão, chegará o tempo. Meu Deus. Chegará um tempo que você vai querer buscar a face de Deus e você não vai conseguir. Você não vai conseguir mais, não vai ter mais como. Então aproveite esse momento, busque a face de Deus. Você que não faz o TSD ainda, olha quantas pessoas, eu fiquei tão feliz essa semana. Quantas pessoas, depois do testemunho da irmã que deu, a esposa do Marcos, quantos testemunhos, quantas pessoas pediram o TSD para mim, irmão. Eu mandei o áudio da explicação e tem, olha, umas 20 pessoas essa semana pediu e elas estão fazendo o TSD, o tempo a sós com Deus. O TSD muda a vida de qualquer pessoa. Você que não faz ainda, já passou da hora de você criar vergonha na cara e tirar pelo menos uma hora, meia hora que seja, 4 tempos de 10, 40 minutos e fazer o TSD. Se você fizer certinho em 30 dias, irmão, eu paro de pregar a palavra se você não vê diferença na tua vida. O meu ministério mudou completamente depois que eu comecei a fazer o TSD. Então você que ainda não faz, me peça aqui agora, manda um WhatsApp para mim, eu vou te mandar ainda hoje o TSD. Amém? Glória a Deus. Então eu finalizo, quero fazer uma oração com você. Olha o que diz em Jó 23:13. Mas se Deus resolveu fazer alguma coisa, quem o pode convencer a mudar de ideia? O que ele quer, isso ele fará. Jó 42:2. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus pensamentos, dos seus planos, podem ser impedidos. Quando tempos difíceis chegam na nossa vida, eles não anulam o poder e a posição de Deus. Os planos de Deus é o que vai prevalecer na tua vida. Amém? Glória a Deus, fecha os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós sabemos que o Senhor tudo pode, como diz a sua palavra no livro de Jó. E nenhum dos seus planos, seus pensamentos podem ser impedidos. Então nós não podemos até não entender algumas coisas que acontecem na nossa vida e também nem precisamos entender. Nós só precisamos confiar de que tudo está debaixo da tua mão poderosa, sobre o teu controle, e que se o Senhor permitiu o vento soprar, alguma coisa o Senhor está querendo nos ensinar. Então, em nome de Jesus, que o Senhor possa nos ajudar agora essa noite, pelo poder dessa palavra, redireciona a nossa mente, redireciona os nossos olhares agora para o Senhor, que nós possamos, Senhor, em nome de Jesus, olhar para o Senhor e declarar. Aonde você estiver agora, irmão, começa a declarar: Jesus, Jesus, Jesus é o centro da minha sustentação. Eu não vou olhar para o meu problema, porque maior que o meu problema é o meu Deus. Eu não vou falar para Deus do meu problema, eu vou falar para o meu problema que eu tenho um poderoso Deus, que até o meu problema está debaixo do controle das mãos do meu Deus. Então, em nome de Jesus, eu digo agora: circunstância, vento que soprou, problema do inferno, levante, perseguição, calúnia, em nome de Jesus, caia por terra. Vai caindo por terra agora, porque pelo poder do nome de Jesus, o nosso general, Cristo Jesus ressurreto, pelo poder do Senhor dos exércitos, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor para essa guerra hoje na tua vida. Então somente tira o seu olhar da circunstância, da dificuldade, da circunstância, e olhe para Jesus, porque Ele é o centro da tua sustentação. Pai,